1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso número 1, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba de Judá. Ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou-lhe e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Senhor, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujo joelho não se inclinaram diante de Baal, e todo aquele cuja boca não o beijou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado por essa noite. Eu te peço, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, de 1 Reis capítulo 19,
é um trecho que fala um pouco da vida de Elias. Elias é aquele profeta que profetizou que não ia chover em Israel e não choveu em Israel. Elias profetizou principalmente durante o reinado do rei Acabe. Ele era o profeta e profetizou nesse período que Acabe era rei. Elias, ele ficou muito conhecido naquela passagem que ele desafia os 450 profetas de Baal, onde ele ora para que o fogo do céu caia e consuma o cordeiro. E primeiro os profetas de Baal tentaram e não conseguiram. Depois Elias orou ao Deus único e verdadeiro e caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Naquele dia morreram 450 profetas de Baal. Todos eles, desafiando Elias, foram mortos naquele dia pelo poder de Deus. Elias, logo em seguida desse episódio, acontece o capítulo 19, que é o capítulo que nós lemos. Acabe vai para casa e conta para sua esposa, Jezabel, tudo o que aconteceu. Ele fala: Jezabel, é o seguinte, Elias desafiou os profetas de Baal, e no desafio que eles fizeram, era para cair fogo do céu, e ele conta essa história todinha. E o término da história é ele dizendo: olha, e os profetas de Baal não conseguiram, mas Elias orou ao Deus único e verdadeiro, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Depois, todos os profetas de Baal, 450, morreram. Quando Jezabel fica sabendo disto, ela chama um mensageiro, ela chama um jovem mensageiro lá e diz para ele: olha, você agora mesmo, você vai sair daqui e você vai lá onde está Elias e vai dizer o seguinte para ele: diga para Elias que antes do sol se pôr, eu vou matá-lo do mesmo jeito que ele matou os profetas de Baal. Pode ir lá dizer para ele que antes do sol se pôr, ele estará morto. E o mensageiro saiu e foi até onde Elias estava e contou exatamente o que Jezabel mandou. Meus irmãos, quando Elias ouviu essa notícia, Elias ficou com tanto medo, Elias ficou tão desesperado, Elias ficou tão angustiado, que a Bíblia diz que o primeiro pensamento que ele teve foi que ele iria morrer. Quando Jezabel diz: olha, antes do sol se pôr, eu vou te matar, ele tem tanto medo que no capítulo 19, no versículo 2, quando ela diz isso, que ia fazer aquilo com a vida dele, e que ele não ia escapar de jeito nenhum. Ele diz, no versículo 3, quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para tentar salvar a sua vida. Ele levantou dali e fugiu. Ele falou: meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu não vou aguentar. E o texto diz aí no versículo 3, que ele não só fugiu para salvar a sua vida, mas ele sempre andava com uma pessoa que era chamado o moço do profeta. Todo profeta tinha tipo um ajudante. E aí o que ele faz? Ele fica com tanto medo que ele foge para salvar a sua vida. E aí diz o texto que em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e ficou sozinho. Meus irmãos, às vezes, na nossa vida, tem um ditado dito aqui no Acre, que às vezes a gente engole um boi e se engasga com um mosquito. Você já ouviu? Às vezes na nossa vida é parecido, acontece. Às vezes na nossa vida nós conseguimos encarar 450 profetas de Baal. Às vezes na nossa vida nós temos ousadia para brigar grandes guerras. Às vezes na nossa vida nós temos ânimo e força
para vencer grandes gigantes. Às vezes na nossa vida nós temos condições de travar guerras que poucas pessoas travariam, que foi o caso do Elias. Os 450 profetas, o rei Acabe, ele enfrentou, ele esteve na frente sem problema nenhum, mas de repente, uma mensagem dita por Jezabel, enviada por Jezabel, através de um mensageiro, mexeu com a estrutura de Elias de um jeito, que ele teve medo da sua vida, ele fugiu, ele quis ficar sozinho, ele não queria mais nem que o ajudante dele estivesse ao lado dele, ele caminha sozinho, e ele mesmo com os seus próprios pezinhos, vai andando para um deserto. Porque, irmãos, na nossa vida, muitas vezes, nós vivemos situações, vivemos momentos, passamos por determinadas situações que nós não conseguimos lidar bem com elas. Às vezes uma situação parecida, você se saiu tão bem. Às vezes numa situação parecida, você conseguiu contornar, mas em outra semelhante, ou de menor porte, ou menos ofensiva, você se vê com medo, abatido, querendo ficar sozinho, não querendo a presença das outras pessoas, e como o Elias fez aqui, né? Entrou o caminho para um deserto, quero ficar sozinho. E ele não para aí, no versículo 4, diz que ele anda uma caminhada de um dia de deserto, e ele chega debaixo de um pé de árvore, e ele não diz para alguém, ele não fala para alguns amigos, ele não pensa, mas diz aqui no versículo 4 que ele orou ao Senhor, pedindo a morte. Olha a situação do Elias. Preferiu ficar só. Não, meus amigos, não quero ver vocês. Caminho um dia de deserto. Estou com medo, vou perder a minha vida. Eu vou morrer. Não sei o que vai ser de mim agora. Chegou o fim. Essa mulher disse que antes do sol se pôr eu morro. Acabou, está tudo perdido. E ele ora ao Senhor, Senhor, eu quero morrer. É isso que eu quero. E aí ele continua no versículo 5, no 4 ainda, né, ele falando, Senhor, eu já tive o bastante, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ele está tão angustiado, está com tanto medo, ele está tão desestruturado nesse momento, que ele ora ao Senhor pedindo a morte. Ele ora ao Senhor falando, Senhor, já está bom, acho que já deu, acho que o que eu tinha que viver eu já vivi. Chega por aqui. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. No versículo 5, o texto diz que ele deita debaixo da árvore e dorme. Sem expectativa nenhuma. Sem possibilidade do que seria amanhã. Ele, depois de desejar a morte, depois de ficar sozinho, depois de temer pela sua vida, ele dorme, muito provavelmente chorando, as lágrimas ali onde ele estava, com certeza, porque o Elias, nesse momento, nem parece o profeta Elias ousado, cheio da unção, nem parece o homem que falava no poder e na autoridade de Deus. Aqui nem parece o homem que diz assim, a primeira profecia de Elias foi assim, segundo a minha palavra, não chove em Israel. Ele não falou em nome de Jesus, ele não falou não, o Deus Altíssimo está dizendo, ele diz o seguinte, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel.
E a Bíblia só apresenta ele como Elias o tisbita, que era o Elias que vinha de uma cidade que tinha esse nome. Somente isso. Mas agora ele está com medo, sozinho, no deserto, pedindo a morte, e no meio disso tudo, ele dorme. Ele dorme. E aí, o que me chama muito a atenção no versículo 5, é que no meio desse soninho, diz o texto, de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Ele deixou os amigos, ele deixou a companhia da cidade, ele deixou a companhia dos irmãos, ele deixou a companhia da igreja, ele preferiu estar sozinho naquele momento. Ele não estava comendo e nem bebendo, ele estava solitário, ele estava pedindo a morte, ele estava com medo de morrer. E é interessante, né, esse um paradigma mesmo, né? Paradigmas são ideias que se contrapõem. Eu estou com medo de morrer, porque ele fugiu com medo de morrer, mas pede a morte. Como assim alguém tem medo de morrer e pede a morte? Às vezes nós estamos tão desorientados, irmãos. Às vezes acontecem coisas que nos desorientam, que mexem com a nossa estrutura, que nós ficamos exatamente como Elias, com medo de morrer, pedindo a morte. Pedindo a morte, tendo medo de morrer, mas como isso? Se eu tenho medo de morrer, eu deveria pedir a vida. Senhor, me dá vida. Senhor, me dá vida. Eu quero viver muito. Mas não, eu estou morrendo de medo de morrer e eu peço a morte. E digo que não mereço mais, que estou só, que isso deve ficar logo, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu deito e durmo, não quero saber de nada. Mas o Senhor vai até onde Elias estava, e ele manda um anjo, e o anjo diz: ei, levanta e come. E Elias talvez não entende o que estava acontecendo ali. E mais no versículo 6 diz que Elias olhou ao redor e viu ali, perto da cabeça dele, um pão assadinho, irmãos. Pão assado é gostoso demais. Na frigideira. Não sei como é que ele estava lá. Irmãos, ele viu o pão assado já lá. Ele não precisou nem assar o pão. O anjo poderia ter levado um queijo daquele que não derrete também, né? Só... Já tinha um pão assado, já tinha água, e o Elias levantou e comeu. E ele começa a comer, ele começa a se alimentar ali, mas diz o texto aqui que nós lemos no versículo 5, que as brasas ainda estavam quentes, ele comeu, bebeu e deitou de novo. Foi dormir de novo. Não aguentou. E aí no versículo 7, o anjo do Senhor volta, toca nele novamente e diz: levante-se e coma. Segunda vez, olha. O Elias que estava sozinho, que deixou o amigo, que falou: fica aí, eu vou para o deserto, vou andar para lá. O Elias que foi andar porque estava com medo da morte, mas ele estava com medo da morte, mas ele pedia a morte também. O Elias que enfrentou 450 profetas de Baal, mas agora ele está com medo do que Jezabel disse que iria fazer com ele. Ele deita, dorme, e o anjo acorda: ei, levanta e come, comida está pronta. Ele come ali naquele momento, dorme de novo, o anjo diz de novo: ei, levanta e come. No versículo 7, ele diz: porque a sua viagem ainda será muito longa. Levanta e coma, porque a sua viagem ainda será muito longa. Meus irmãos, pelos aspectos aqui da vida do Elias, tudo indica, se esse texto fosse escrito hoje, tudo indica que as características que Elias apresenta é de uma pessoa que quer viver um isolamento social, é de uma pessoa que quer ficar longe das pessoas.
E esse isolamento social, causado por uma tristeza absoluta e sem controle que ele está tendo, de uma ameaça que ele sofre, alguém que perde o apetite e não quer comer, não quer mais se relacionar com as pessoas. Muito provavelmente, meus irmãos, o Elias estava aqui numa depressão grande. Muito provavelmente, se esse texto fosse escrito agora ou analisado por especialistas para falar sobre essa doença, e eu falar, olha, este homem que acabou de vir de uma vitória, agora foi acometido de uma depressão. E essa tristeza profunda que ele se encontra, que ele preferiu se isolar das pessoas, que ele preferiu não se relacionar mais, que ele tem medo da morte, mas pede a morte, que ele só tem vontade de dormir quando consegue dormir, que ele prefere fugir do que encarar aquilo que ele havia encarado com os profetas de Baal, isolado e triste, numa tremenda solidão. Mas a primeira coisa que me chama a atenção disso é: será que um profeta de Deus, será que alguém que ora, será que alguém que prega a palavra, será que alguém que canta louvores, é possível estar nesse estado? É possível estar nessa solidão? E quando eu vejo a Bíblia mostrando Elias assim para mim, eu vejo, meus irmãos, que essa tristeza descontrolada, que a perda do controle, às vezes, das situações da nossa vida, ela pode pegar qualquer um. Ele pode orar muito, orar pouco, ele pode ler a Bíblia ou não, ele pode ser uma pessoa que louva ou não, ele pode ser uma pessoa que prega ou não, ele pode ser um profeta ou não. Na nossa vida, nós podemos, de repente, numa surpresa, numa situação da nossa vida, sermos acometidos de uma tristeza, sermos acometidos de um isolamento ou distanciamento social. Na nossa vida, nós podemos ser pegos de surpresa, como o Elias foi pego aqui, e falar: eu não quero mais saber de nada. E é uma mistura de sentimentos, que eu não sei se quero viver ou se quero morrer. Mas o interessante é o que Deus faz na restauração do Elias. O interessante é o que Deus faz para transformar a vida do Elias. Por mais que o Elias estivesse só, por mais que o Elias quisesse estar só, por mais que o Elias quisesse se distanciar de todo mundo, por mais que o Elias não quisesse ver ninguém, o Senhor, Ele mesmo, foi onde Elias estava. Porque Elias não esteve só por nenhum segundo. Eu quero te dizer também, aqui em nome de Jesus, você não está só nem por um segundo. Você pode ir para um lugar muito alto, você pode mergulhar num lugar muito profundo, você pode ir na profundeza dos mares, você pode fazer a tua cama no lugar dos mortos, você pode tentar se esconder, você pode ir para uma caverna, você pode ir para onde você quiser, mas você nunca vai fugir dos olhos do Senhor. O Senhor sempre estará contigo, Ele sempre virá em teu favor, Ele sempre virá até ti e vai falar: ei, meu filho, Elias, acorda, levanta e come. E não podia nem dizer: vou comer o quê? A comida já estava pronta. O Senhor já estava trazendo, o Senhor já tinha dado tudo, o Senhor estava com ele, naquele caminho de deserto, o Senhor estava com ele, o Senhor estava a cada instante com ele, e o Senhor estava mostrando para ele: olha, você tem que organizar algumas coisas da sua vida. Na sua vida, as coisas podem estar bagunçadas.
A depressão é uma doença que tem se espalhado na nossa sociedade hoje e tem levado muitas pessoas a viver completamente triste, completamente isolada, a perder a sua essência, a perder quem a pessoa realmente é. E eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos. Depressão se cura ou se combate com remédio, com terapia e com muita fé. São elementos indispensáveis para que a cura, a restauração aconteça na sua vida. O Senhor diz para ele: levanta e come. Eu quero dizer para você também, você precisa reagir, você precisa comer, você precisa estar forte, você precisa estar firme. Já viu como é que estão as vitaminas? Já viu como é que estão os hormônios? Já viu como é que está a sua vida? Ei, a pessoa pode começar até com uma anita, né? 2 dias, 3 dias primeiro, toma ali, depois repete com 5 dias de novo. Como é que está a sua saúde? Como está a sua saúde? Como está a sua vida? O Senhor diz para Elias: Elias, ei, sem comer, cara, não vai dar. Você vai ter que levantar e vai ter que comer. Você não pode ficar desse jeito. Eu vim aqui e vim te dar vida, mas olha, você precisa se alimentar melhor. Você precisa mudar a sua vida. Eu sei que você está nessa situação, está nesse lugar, mas você precisa reagir. E por 2 vezes, no versículo 5 ele diz: levanta e come. No versículo 7 ele diz: ei, levanta e come. Ele diz: porque a tua jornada ainda é muito grande. Ele levanta e come, irmãos. E comeu bem. Porque no versículo 8 diz que com aquela comida ele andou durante 40 dias. Diz aí no versículo 8, ó, ele levantou, comeu e se foi na força daquela comida. E por 40 dias e 40 noites ele saiu andando. Mas o interessante é para onde ele saiu andando. Olha aí no versículo 8, o final diz para onde ele foi. Ele foi para um monte chamado Horebe. E esse monte Horebe é o monte de Deus. Ele levantou e ele saiu andando, mas ele não levantou e saiu andando para qualquer lugar, para qualquer jeito ou para qualquer situação. Ele levantou e saiu andando e ele foi ao monte Horebe, que é o monte de Deus, onde ali diz o texto que ele entra numa caverna e ele fica na caverna. Versículo 9, o texto diz: ele chegou ali numa caverna e ali ele se ajoelhou e a palavra do Senhor veio até ele e disse para ele: Elias, o que tu estás fazendo aí nessa caverna? O que tu estás fazendo nessa caverna? E aí, meus irmãos, mais uma vez me chama a atenção desse Deus maravilhoso. Um homem sozinho, dentro de uma caverna, mas o Senhor vai lá, na caverna. Ninguém mais vai na caverna, irmão. Ninguém mais vai na caverna. Mas o Senhor vai lá na caverna. E ei, o Elias está fazendo o que aí, rapaz? O que você está fazendo nessa caverna? Aí ele vai dizer, irmãos, ele vai explicar o que ele está fazendo. No versículo 10, ele diz: Senhor, eu tenho sido muito zeloso com a tua obra. Não tem ninguém mais zeloso com a tua obra do que eu. Eu sou alguém que tem um cuidado da tua obra, assim, ó, de um jeito que ninguém mais cuida. E tem mais. Os israelitas, que é o teu povo, rejeitaram a tua aliança. Eles quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora eu sou o único que sobrou. Estão procurando me matar também.
Olha só. Ele disse: Senhor, quando o Senhor diz: o que tu está fazendo na caverna, rapaz? Aí ele poderia dizer: estou fugindo. Ele poderia ter dito: estou me escondendo. Ele poderia ter dito: Jezabel disse que ia me matar, eu vim passar uma temporada aqui. Ele disse: Senhor, eu tenho sido muito zeloso com a tua obra. Os israelitas, ninguém quer saber de ti mais não. Se prostraram a Baal, estão vivendo a vida aí, ó, e lá começaram a matar profetas, só sobrou eu. Só sobrou eu e agora querem me matar também. Aí no versículo 11 o Senhor diz assim: sai desta caverna, sai deste monte, sai e fique na presença de Deus, porque o Senhor vai passar. A caverna não era o lugar de Elias. A caverna não era o lugar onde Elias deveria estar. Eu quero te dizer também que o lugar de isolamento, de tristeza profunda, de não querer estar com os amigos, não é o lugar onde você deve estar também. Não é o lugar onde é para você ficar. E o Deus disse aqui para ele: sai dessa caverna, sai dessa caverna e vai ver o que o Senhor está fazendo. Sai dessa caverna e vai ver o que o Senhor está operando. Parece a palavra que o Senhor fala ao profeta, né? Que eu levantei e fui à casa do oleiro. E quando eu cheguei lá, eu vi o oleiro o quê? Trabalhando. Sai dessa caverna, sai desse estado de lentidão, sai desse estado de não dar respostas, sai desse lugar e fala: sai daí e vai que o Senhor vai falar contigo. E ele saiu, irmãos, ele saiu. Aí veio um vento forte, ele falou: lá vem o Senhor, e o Senhor não estava no vento. Veio um terremoto, ele disse: lá vem o Senhor não estava no terremoto. Veio o fogo, ele disse: lá vem o Senhor, e o Senhor não estava no fogo. Aí veio uma brisa suave, e o Senhor estava na brisa suave, e falou mais uma vez com ele. E olha a pergunta que o Senhor fala com ele mais uma vez. Versículo 13, finalzinho, o versículo todo. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou à entrada da caverna, e a voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? A mesma pergunta do versículo 11. Interessante, esse texto tem as duas repetições. Versículos 5 e 7. Levanta e come. 5. Levanta e come. 7. Levanta e come. Versículo 11. O que estás fazendo na caverna? Versículo 13. O que estás fazendo na caverna? Versículo 14. Ele responde mais uma vez, brilhantemente: Senhor, tenho sido muito zeloso com a tua obra. Os israelitas se desviaram dos teus caminhos, e agora eles começaram a matar os profetas, e estão dizendo que vão me matar também. Só sobrou eu. Eu sou o único, eu sou o último aqui. O Senhor fez a mesma pergunta duas vezes. Já dava para entender, né? Às vezes, a gente pergunta para o nosso filho assim: filha, foi tu que quebrou o copo? Não, pai. Ah. Filha, foi tu que quebrou o copo? Não, pai, foi não. Aí já começa: rapaz, ele está duvidando nesse negócio do copo. Aí tempo depois a gente: filho, e o copo? Já dá para a pessoa ter uma noção assim: rapaz, a desculpa do copo não está dando certo. O Senhor fala: tu está fazendo o que na caverna? Ele responde. O Senhor fala de novo: está fazendo o que na caverna? Ele responde a mesma coisa. Irmãos, a primeira coisa que Deus fez com Elias foi restaurar a vida física dele, né? Ele precisava comer para sair daquela situação. Assim como eu e você também.
quando nós somos tomados de uma tristeza, quando nós somos tomados de algo que nos impede, você precisa restaurar o teu físico primeiro. Você precisa estar bem alimentado, com as vitaminas em dias. Você precisa estar bem. Mas a segunda coisa que o Senhor estava fazendo aqui com Elias, é que ele estava querendo dar uma nova visão para Elias. Porque quando nós estamos num problema, nós queremos mergulhar no problema e achamos que aquele problema é o final da nossa vida. Achamos que não tem mais jeito. Achamos que não tem mais saída. Elias, quando ele sofreu aquela ameaça de morte, ele disse: acabou geral, estão matando todo mundo, só sobrou eu, não dá mais, já era, já acabou. E o Senhor pergunta: está fazendo o que na caverna? Ele: Senhor, tu não está sabendo? Não, acabou, já era. É o Senhor: tu está fazendo o que na caverna? Ele: Senhor, tu não está, acabou, está todo mundo morrendo, ninguém presta mais, está todo mundo. Ele estava completamente desiludido, ele estava completamente desacreditado, ele estava com a sua visão completamente turva, ele não conseguia ver um palmo à sua frente. O Senhor disse para ele: olha, as coisas não são bem do jeito que você está pensando, não. Versículo 15, ele diz assim: ô Elias, retorna pelo teu caminho. Retorna pelo teu caminho. Volta lá pelo teu caminho. E chegando lá, você vai ungir Azael, rei da Síria. O que? Ungir Azael, rei da Síria? Mas o mundo já não está acabando. Eu vou ungir um rei? Você vai ungir um rei. Versículo 16. Aí Jeú, você vai ungir rei de Israel. Vixe, mas eu achava que o mundo estava acabando. Eu vou ungir um rei na Síria, eu vou ungir um rei em Israel. Versículo 16. E o Eliseu, tu vai ungir ele profeta no teu lugar. Mas como assim? Não ia acabar tudo já? Eu não era o último, não estava todo mundo morrendo, não, você vai ungir o rei da Síria, o rei de Israel, vai ungir um profeta no seu lugar. Aí ele diz assim: e o que um não matar um, vai matar o outro, né? Aí olha o versículo 18. Você que está achando que é o final de tudo, eu fiz sobrar 7.000 homens lá em Israel, que os joelhos não se inclinaram a Baal, e que a boca não beijou Baal. Mas eu achava que era só eu que tinha sobrado. Ele: não, ô Elias, 7.000 eu separei só em Israel. A tua visão está pequena, Elias. Você precisa aprender a olhar maior, olhar com a visão de Deus. Então, que Deus restaurou a parte física do Elias, mas Deus também fez o Elias agora olhar as coisas com outros olhos. Olhar as coisas com outra visão. Eu falei quarta-feira aqui, eu repito, eu citei a música do Kleber Lucas, que diz: eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Ei, está tudo escuro ali, né? Parece que o sol morreu, mas não morreu não. Amanhã, 5:30 da manhã, abre a tua janela, porque o sol vai raiar, ele vai brilhar de novo. Não é porque aparentemente está tudo escuro, não é porque uma nuvem cobriu o sol, que o sol morreu, ou que ele deixou de existir. Não, ele existe. Para além das nuvens, existe um sol a brilhar, um sol a raiar. E o que Deus estava querendo falar para Elias: Elias, a tua visão está pequenina, rapaz. Você acha que é só você fiel, e eu separei, foi 7.000 fiéis. Você acha que tudo acabou, e você vai ungir novos reis, você vai ungir novos profetas. A vida não parou, as coisas não pararam. Ele estava dando uma nova visão
para o Elias, falando assim: saia desse mergulho onde você colocou a tua vida aí. Né? Tem aquele animal que mete a cabeça assim num buraco dentro do chão. Ou às vezes a gente está igual a ele, a gente fica ali, e eu fico ali escondido, meu Deus, e não existe mais nada. Ei, existe vida sim, existe coisas maravilhosas para fazer, Deus ainda quer te usar muito mais. Ei, aqui o Elias ainda não tinha ressuscitado ninguém. Se o Elias soubesse que depois disso daqui, ele ia ser arrebatado numa carruagem de fogo, a carruagem ia vir, ia levar ele para o céu, a capa dele ia cair, e Eliseu ia receber a porção dobrada do Espírito. Ei, o Elias não sabia era de nada, e Deus estava falando: olha, existe muito mais. Existe muito mais. E eu quero te dizer aqui que pela fé que existe muito mais, que Deus tem muito mais para fazer através de você, por você. Não chegou o fim. Você pode programar, você pode ter novos sonhos. A Bíblia diz que nos últimos dias virão tempos difíceis. Tempos difíceis. Mas diz que os velhos sonharão e eles terão visões. As jovens serão abençoadas. Ei, o Senhor, Ele quer te dar uma nova visão, Ele quer te dar novos olhos, Ele quer que você entenda que para além do problema onde nós estamos às vezes mergulhados, inseridos, existe algo muito maior, existe algo muito melhor, existe algo grande, mas nós precisamos nos entregar nas mãos do Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida diante dEle, precisamos colocar o nosso coração diante dEle, e nós precisamos falar: Senhor, guia o meu destino, guia a minha vida. O Senhor prepara Elias fisicamente, alimentado, mas o Senhor muda a visão da cabeça de Elias também. Falando: Elias, do jeito que tu vê o mundo, não dá. E hoje o Senhor quer tirar essas lentes que você vê o mundo, e que você veja com os olhos da fé, você veja com os olhos de Deus. Porque se eu só acredito no que eu vejo, eu sou um miserável homem. Eu preciso acreditar no que eu não vejo. Isso é viver por fé, isso é andar por fé. E você tem que ver além da crise, além do problema. E eu quero te desafiar a ver para muito além do que você está vivendo. E você pode estar agora, alguém pode estar te vendo de um jeito, ou você pode estar se vendo de um jeito, mas eu quero te dizer que existe muito mais ainda a ser feito, que existe muito mais de Deus para ser vivido, existe muito mais de Deus para ser experimentado, que você ainda vai viver coisas boas na presença de Deus, que você ainda vai ter sonhos na presença de Deus, que você ainda vai viver coisas maravilhosas. Não se tranque num mundo de dor, de sofrimento. Nós somos levados muitas vezes a não querer ver mais nada. Mas o que o Senhor fez com Elias foi dar uma nova perspectiva para ele, foi dar novos sonhos, foi dar novos projetos, foi trazer coisas grandes para a vida dele. E o que eu quero é que você também tenha. Quais são os teus projetos para 2022? Quais são os teus sonhos ainda para 2022 que não aconteceram? Quais são os projetos que você tem para 2023? O que você pretende fazer com a tua família? A próxima viagem vai ser para onde? A primeira viagem vai ser em que lugar? O que vocês vão fazer? Como vocês vão curtir as férias agora no final do ano? O que vocês vão fazer? O que você pretende? De que maneira você vai estar sendo usado por Deus? Eu lembro quando a Melissa era pequenininha, a gente perguntava para ela assim: Melissa, o que tu vai ser quando tu crescer? Aí ela dizia assim: professora de sociologia. Né? Que a mãe dela é professora de sociologia, né? Aí ela dizia: professora de sociologia. A gente dizia assim: ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte, né? Nós vamos viver um monte de coisa. E aí, uma vez ela foi lá no meu trabalho, eu estava sentado, né, sozinho numa sala, e o ar-condicionado estava fria a sala. Ela: pai, o senhor faz o quê?
Aí eu falo, trabalho com informática. Ela, vou trabalhar com informática. Se eu ficar lá só de boa, né? Fazendo nada, aí ela já mudou. Aí, teve um ano aí que eu estava correndo atrás de médico lá pro projeto lá do Ayrton Senna, né, que a gente faz, leva os médicos lá e tal, vários profissionais, né, dentista e outros, enfermeiros, e aí a gente não estava conseguindo os médicos. Aí ela falou assim, pai, quando eu for médica, o senhor nem vai precisar ficar procurando médico, eu já vou vir, vou chamar minhas amigas para virem aqui para ação, né? E aí já foi mudando. E ainda vai passar um monte de água debaixo dessa ponte aí, né? Para um monte. Estava conversando com o Maico ontem, e o Maico estava falando, parece que a minha filha vai querer ser DJ. Falei, vai ser uma boa DJ também, né? Ainda vai passar um bocado de água também debaixo dessa ponte aí. Mas são sonhos, são projetos, são intenções, são desejos, são coisas que eu olho lá na frente e que eu quero estar, e que eu quero que você esteja também. Por isso eu quero que você sonhe, por isso eu quero que você acredite, por isso eu quero que você saiba que Deus restaura, independente de onde você esteja, independente do que você esteja passando, independente da situação que esteja a sua vida. Deus pode transformar a tua vida, Deus pode transformar a tua situação. Deus é aquele que pode mudar o estado da tua vida completamente. Deus é aquele que pode fazer o que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que nunca penetrou no coração de homem nenhum. É o que Deus pode fazer por aqueles que esperam nele. Por isso, em nome de Jesus, fique bem, alimente-se, vá ao médico, tome remédio, faça terapias, fique bem, mas também tenha uma nova visão, tenha um novo olhar sobre o que Deus vai fazer, sobre o que Ele pode fazer. Deixe Ele te dar uma visão diferente de tudo que você já viu, deixe Ele te dar novas possibilidades. O Elias saiu dali e ele foi grandemente abençoado. E eu quero te dizer que a caverna também não é o teu lugar, a solidão não é o teu lugar, o choro não é o teu lugar, esses sentimentos misturados de morte, de vida, não é o teu lugar. E independente de onde você esteja, assim como o Senhor visitou Elias naquela caverna, naquele deserto, que o meu Senhor te visite hoje também, e Ele te resgate de onde você estiver. De onde você estiver, Ele te resgate. E Ele dê um grito assim para você e diga, ei, Breno, o que tu está fazendo aí, rapaz? Aí não é o teu lugar. Aí não é o teu lugar. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Amém? Quantos creem, diga amém.